Esta é a primeira dica do capítulo das funções e vou falar aqui de uma situação bastante importante quando falamos de uma função. Quando estamos, portanto, a estudar uma função, há algo que é muito importante, que é o domínio, ok? Portanto, e por vezes pode-nos ser exigido o cálculo do domínio, determinar o domínio analiticamente ou graficamente, ok? É verdade que também nem sempre é exigido esse cálculo. Muitas vezes o domínio é dado no enunciado. Portanto, o que é certo é que nós temos sempre que ter em consideração o domínio da função. Importantíssimo. Reparem que o domínio diz-nos quando é que a função existe, não é? O domínio é aquele intervalo dos valores de x que tem uma imagem em que a função está definida. E, portanto, isso é sempre importante ter em conta. Mas, geralmente, até é dito no enunciado, não é? Está lá, do domínio de 3 a mais infinito, por exemplo. Nós não temos que o calcular analiticamente. Okay? Acontece que, sendo uma situação muito importante no estudo de uma função, poderão querer testar se o aluno sabe ou não calcular o domínio, determinar o domínio de uma função, ok? De uma função que depois também poderemos determinar domínios de equações e de inequações, como vamos já ver a seguir. Bom, e portanto, para chegar à conclusão desta dica, nem andei cá a ver muitos exames. Parei aqui, estive a analisar a parte das funções, logo ali no início. Bom, domínios. Domínios é uma situação importantíssima. Ao ver o exame da primeira fase, nós reparamos que isso não foi exigido naquele exame, portanto, em nenhuma questão nós tivemos que determinar o domínio analiticamente, nem graficamente, ok? Claro, não estou a dizer que não tivemos, se calhar, ter ali em consideração o domínio, que é importante, mas nunca o tivemos que determinar, ok? E, portanto, eu desconfio, sugiro que vocês preparem bem esta parte, porque podem querer avaliar se o aluno sabe ou não calcular domínios, determinar domínios, ok? E portanto, eu vou fazer aqui uma recapitulação de como é que se calculam domínios, e depois vou resolver aqui dois exercícios, um do teste intermédio. Este é um exercício do teste intermédio, onde teríamos que ter em consideração o cálculo do domínio, ok? Mas agora reparem numa coisa, isto também serve de dica. Nesta pergunta, nós ao ler esta pergunta, não diz aqui em lado nenhum determina o domínio, não é? Pois a questão é essa, a questão é que nós temos que saber que quando resolvemos uma equação ou quando resolvemos uma inequação, nós temos sempre que ter em atenção o domínio dessa condição, não é? Porque se nós resolvemos apenas a equação ou a inequação, temos um conjunto de solução, mas se depois há elementos desse conjunto de solução que não pertencem ao domínio, bom, então não são solução da inequação neste caso, porque não existe, não é? E portanto está aqui um exemplo em que nem sequer nos falam em domínio, dizem, resolvem na equação, mas nós temos que saber, mas eu tenho que calcular aqui o domínio, ok? Então eu vou já calcular aqui o domínio, vou só primeiro fazer... E agora, também queria chamar a atenção que o domínio também pode ser colocado numa questão gráfica, não é? Por exemplo, nesta questão aqui, que eu já vou falar melhor sobre ela já está resolvida num vídeo que eu já tenho disponível, nós também temos que ter aqui em consideração o domínio, mas a pergunta, se olharmos para o enunciado, também não nos diz, calcula o domínio, não é? Pede para resolver outra coisa, mas o domínio está lá, nós temos que o determinar, ok? Bom, eu já vou resolver as questões, mais em concreto. Vamos só então fazer aqui uma geral pelos domínios. Como é que calculamos então domínios de funções? E no caso, se quisermos calcular domínios não de funções, mas o domínio de existência de uma equação ou inequação, é a mesma coisa, ok? Teremos que ter em atenção as mesmas condições. Então vocês só têm que ter em mente 4 condições de domínio que existem agora no 12º ano. Vocês conhecem 4 condições de domínio, são os denominadores. Eu vou colocar aqui por baixo um D de domínio e estou a supor, em todos os casos vou supor que dentro deste D poderá estar qualquer coisa com X, uma expressão qualquer com X, o X está lá, ok? Portanto, poderemos ter denominadores, raízes de índice par, só de índice par, ok? Logaritmos, que é a função nova do 12º ano, portanto com mais importância ainda, não é? Estas já são conhecidas, estas duas primeiras são conhecidas já desde o 10º, até a dos denominadores até é conhecida antes. 10º ano, portanto estas duas, e depois aqui no 12º aprendemos esta, e no 11º já tínhamos aprendido a questão da tangente. Portanto, isto são as condições de domínio que existem. O que é que eu quero dizer? Portanto, eu já disse que dentro destes Ds que estão aqui, supostamente estão lá expressões com X, não é?
E portanto, aqui a condição de domínio do denominador é diferente de zero, a condição de domínio das raízes de índice par é maior ou igual a zero, a condição de domínio do logaritmo é maior do que zero e a condição de domínio das tangentes é diferente de... Reparem, quando é que não existe tangente? Não sei se recordam do círculo trigonométrico. A tangente onde é que se vê? A tangente vê-se aqui num eixo, paralelo ao eixo dos senos, não é? E não existe tangente então aqui no 90 graus, não é? No π sobre 2. Não encontra o eixo da tangente. E portanto, quando o ângulo for 90 graus, π sobre 2, não existe tangente. Portanto, o que está dentro de uma tangente não pode ser π sobre 2 mais kπ. O kπ é para andar de 180 em 180 graus, porque aqui em baixo depois também não existe, e assim sucessivamente. E portanto, o que nós temos que ter em atenção é isto, é olhar para uma função ou para uma expressão e ver, há alguma destas condições? Bom, então temos que garantir. Eu vou dar aqui um exemplo e nem vou resolver, é só para vermos a condição. Vamos supor que tinha raiz de 2x menos 3 sobre x mais 5 mais tangente de 2x sobre x menos 1. Estou a inventar, ok? Aqui uma função qualquer. Deixa-me lá colocar aqui mais uma coisa ainda. Menos logaritmo de... vou complicar, ok? Vamos lá ver. Logaritmo de 5x sobre x mais 5. Ok? Temos aqui uma função enorme, isto não é normal acontecer, ok? É só para brincarmos um bocadinho com isto. Então, queria calcular o domínio desta função. O que é que eu ia fazer? X pertence a R, tal que... Portanto, o domínio é qualquer x pertencente a R, tal que... E agora vou ver estas condições. Existem cá estas... existem muitas. Denominadores, tenho cá, tenho muitos. Então, vamos por partes. Olha, x mais 5 tem que ser diferente de zero, porque está em denominador, coloco esta condição de domínio. Há mais denominadores, eu também tenho aqui outro denominador dentro da tangente. E x menos 1 tem que ser diferente de zero, porque está em denominador. E x mais 5 diferente de zero. Olha, mas por acaso já estava aqui, vou pôr aqui até x mais 6 para ser diferente. Tinha que meter também x mais 6 diferente de zero, ok? Se fosse igual, x mais 5 já estava aqui, não era preciso meter outra vez. Ok, denominadores não há mais. Há raízes de índice par? Também tenho aqui uma raiz. Ok, então, raiz, portanto, o que está dentro da raiz, não é a raiz, ok? É só o que está lá dentro. Tem que ser maior ou igual a zero, ok? Há logaritmos? Tenho aqui um logaritmo, então tenho que colocar a condição do logaritmo. E o que está dentro do logaritmo, e agora tenho que colocar isto tudo, x mais 6 tem que ser maior do que zero, ok? Há tangentes, também há tangentes ali, então tenho que colocar 2x sobre x menos 1 tem que ser diferente de π sobre 2 mais kπ, ok? Bom, eu disse, estou aqui a colocar um domínio que não é normal, isto também seria aqui fácil de resolver, estas questões todas seriam fáceis de resolver. Eu não vou agora investir aqui tempo no vídeo, mas, portanto, teríamos que resolver cada uma destas condições, intersetar tudo. Isto aqui faríamos por uma tabelazinha, não é? De sinais. Resolvíamos esta também. Intersetávamos tudo, fazíamos uma reta e tal, e tínhamos o domínio, ok? Porque estavam aqui as condições todas de domínios que nós temos. Se tivermos uma função que não existe, portanto, nessa função não temos nenhuma condição destas que aqui estão, o domínio é R, ok? Portanto, relembrando aqui como se calculam domínios, vamos então resolver esta questão em parte, ok? O que é que eu quero dizer em parte? A dica que eu vou dar a seguir, portanto, amanhã, tem a ver também com equações e inequações. E, portanto, eu irei depois resolver esta inequação. E, neste caso, vou só falar do que é importante para esta dica, ok? Para a dica de hoje, que é os domínios. Eu iria resolver, então, esta inequação. Portanto, ela amanhã será resolvida por inteiro. Resolvia, tal, mas lá está, o que me desse aqui o resultado que eu obtenho aqui no final, depois vou ter que intersetar com o domínio de existência do meu x, não é? Porque eu tenho aqui funções logarítmicas, porque se a solução que me dá aqui não pertencer ao domínio, não é solução, e portanto, muito importante quando vamos resolver uma inequação ou uma equação, é calcular o domínio. Então vamos calcular o domínio. X pertence a R, tal que... E olhava para lá e via, bom, denominadores não tenho, raízes não tenho, mas tenho logaritmos. Então, tenho que colocar a condição do domínio do logaritmo, que é maior do que zero.
e tenho duas até, e x maior do que 0, ok? Resolvo isto, portanto 7x maior que menos 6, e x maior do que 0, x maior que menos 6 sobre 7, e x maior do que 0, ok? Vou intersetar isto, a ver o que é que dá. Vamos intersetar, olha, tenho aqui o 0, o menos 6 sobre 7 está por aqui, não é? Menos 6 sobre 7, e eu quero intersetar. Ora, x maior que menos 6 sobre 7 é daqui para a frente, maior, não é? E vou pintar, aqui é aberto, vou pintar assim os traços para este lado. X maior que 0 é também daqui para a frente, ok? Também é aberto aqui, e vou pintar os traços assim para este lado. Estamos a intersetar, queremos o que há em comum, não é? O que há em comum aos dois. Então, o que há em comum aqui a estes dois intervalos é de 0, aberto, a mais infinito, ok? É onde existem os dois traços que estão voltados para a esquerda e para a direita. E, portanto, este era o domínio. E depois, só as soluções aqui da minha equação que também pertencerem ao domínio é que são realmente solução, ok? Portanto, eu amanhã irei então resolver a equação toda. Agora é só para chamar a atenção do domínio. O domínio é importante, tanto de funções como estamos a trabalhar condições, quando estamos a trabalhar condições, e, portanto, às vezes nem é falado na questão, ok? Nós temos que saber que teremos que calcular o domínio. E depois temos então aqui uma questão, que esta questão está então resolvida. Poderão ver aqui neste link que está aqui indicado a resolução completa desta pergunta. E reparem, porque é que eu dei aqui como exemplo de domínio? Por acaso, eu acho que disse há bocado que aqui não falava de domínio, mas fala aqui do domínio, né? Qual dos seguintes conjuntos pode ser o domínio da função g? O domínio da função g. Temos que calcular o domínio, mas é uma abordagem gráfica. Bom, mas não interessa. Ia calcular o domínio de g, o que é que eu tinha que fazer? X pertence a R, tal que... Bom, há aqui alguma condição de domínio? Há denominadores? Não. Há raízes de índice par? Então tenho que colocar o que está dentro da raiz, tem que ser maior ou igual a 0, que é a condição de domínio, a condição de domínio da raiz, ok? Eu até posso resolver aqui que depois no link que está ali em cima poderão ver outros exemplos. Eu nesse vídeo depois falo de outros exemplos parecidos com este que também são importantes, ok? Alterei esta situação. Em vez de ser raiz de f de x, podem ser outras situações, mas o conceito é o mesmo. E, portanto, neste caso, onde é que a função f de x é maior do que 0? Bom, é de menos 3. Bem, eu aqui até... Era escusado escreverem isto que eu vou aqui escrever, ok? É lógico, poderíamos logo colocar o intervalo. É de menos 3 a mais infinito, ok? Mas atenção, e isso é o que eu falo então no vídeo que está aqui em cima, nós temos f de x maior ou igual a 0. E portanto vemos perfeitamente aqui no gráfico, quando é que ela é maior ou igual a 0? É aqui do menos 3, quando o x vai de menos 3 para mais infinito, a função é sempre maior que 0, está sempre aqui acima do eixo do x, não é? Aqui é 0, mas como nós queremos maior ou igual a 0, também entra o 1, também entra o menos 3, ok? Volto a repetir então, neste link poderão estudar mais ao pormenor esta situação. Ok? Neste caso a resposta seria esta. Bom, então até uma próxima!